Um outro método, parecido com aquele que a gente viu, tá? É chamado método do grande M. O propósito dele é exatamente o mesmo. Nós saímos de uma solução artificial, né, e conseguirmos chegar numa solução viável para o problema original, usando, né, as mesmas variáveis artificiais, só que aqui a gente vai usar um outro truquezinho. Tá? Mas a operação, o propósito é exatamente o mesmo. Tá? E o conceito é bem parecido. Então, vamos lá. Então, adicionando as variáveis artificiais, temos isso aqui, tá? É o mesmo exemplo que a gente está usando. Mas agora, em vez de nós trocarmos completamente a função objetivo, nós vamos manter a função objetivo original e vamos inserir as variáveis artificiais na função objetivo com uma penalidade muito alta. Nesse caso aqui, como a função objetiva é de maximizar, a gente está maximizando o lucro, nós vamos inserir as variáveis x6 e x7 com um custo muito alto, né? Ou um lucro negativo muito grande. Com isso, o modelo vai naturalmente tentar arrancar essas variáveis do problema, porque elas estão fazendo com que o lucro seja muito baixo negativamente. E a gente chama de grande M porque essas variáveis são inseridas lá com um número M muito grande. Nesse exemplo aqui, a gente pode usar 100, né? Mas isso vai depender muito do problema. Mas 100 aqui já resolve, né? Não é um número muito grande, mas ele já resolve. Tá? Então vamos lá. Nós temos então o nosso problema com as variáveis artificiais inseridas. Na função objetivo, elas, né, estão com um valor negativo muito grande. Então, fazendo o nosso tableau, nós temos isso daqui. As variáveis na base iniciais vão ser o x5, que é a variável de folga que a gente vai usar, e o x6 e o x7, variáveis artificiais. Novamente, precisamos arrumar essa primeira linha, porque onde está 100 aqui, precisa estar 0. Né? Porque essas colunas aqui do x6 e x7 precisam ser canônicas junto com a x5, refletindo a nossa base inicial. Então, arrumando a primeira linha, temos isso aqui. Então, o nosso tableau inicial vai estar aqui embaixo. Tá? Né, se a gente fizer as contas, menos 100 vezes 2, né? Menos 100 vezes 1 vai dar menos 300. Então, vamos começar aqui. A gente vê que o x2 vai entrar na base, né? E quem vai sair vai ser o x7. Então, x2 entra no lugar do x7. Temos essa nova tabela, que não é ótima ainda, tem gente negativa aqui. O x1 vai entrar na base, naturalmente, né, no lugar do x6 aqui. Tá? Então, temos esse outro tableau. Vejam que nesse segundo pivoteamento, as variáveis artificiais agora não fazem mais parte da solução. Temos aqui, ó, x1 é igual a meio, x2 é igual a 3 meios, x5 é igual a 3 meios. Conseguimos remover x6 e x7. Né? E com isso a gente pode simplesmente ignorar essas duas colunas. Podemos ignorar essas duas colunas. Vejam que aqui a gente não precisa mais mexer na função objetivo, porque nós já vínhamos com a função objetivo original do problema. Né? Então, nós não precisamos ter aquela coisa de fase 1, fase 2. A gente já operava aqui com a função objetivo original, só que com as variáveis artificiais inseridas. Então, elas não fazem parte mais do problema, a gente simplesmente ignora e segue adiante. Vamos inserir então agora o x4. O x4 vai entrar no lugar do x1. Temos essa nova solução aqui.
x3 ainda pode ser inserida no lugar do x5, né? E temos essa nova tabela aqui, que é a nossa solução ótima. Reparem que os pivoteamentos que a gente teve aqui foram exatamente iguais dos pivoteamentos do simplex duas fases. Tá? Isso foi uma coincidência, nem sempre acontece, né? Mas a vantagem que a gente tem aqui, nós não precisamos operar com duas fases. A desvantagem é que nós precisamos arrumar um valor para esse m, né? E esse valor pode depender muito do tipo de problema. Se você der um valor muito pequeno, você pode terminar, né, uma solução ótima contendo alguma variável artificial sem precisar. E valores muito grandes, vamos supor, põe lá, né, 10 elevado a 30, tudo bem, né? 10 elevado a 30 é um valor que possivelmente vai servir para todo mundo. Mas aí, esses valores muito grandes acabam acarretando muitos erros de arredondamento, né? E que não é desejável. Então, essa é uma desvantagem do método grandinho. Normalmente, os softwares usam duas fases, né? Porque é certeiro, não precisa preocupar com o valor de m nenhum, e computacionalmente não faz muita diferença, né, em termos de performance, né? Então aqui a gente vê que, né, os pivoteamentos, né, os vértices que a gente percorreu foram exatamente os mesmos nos dois métodos. Tá? Vamos ver agora alguns casos especiais que podem acontecer com esses dois métodos. Tá? No método das duas fases, lembra que a gente tem aquela função objetivo totalmente modificada, que é minimizar a soma das variáveis artificiais. Se no final da fase 1, se na solução ótima da fase 1, aquele g for diferente de zero, ou seja, a gente terminou a fase 1, obteve a solução ótima, mas ainda ficou alguma variável artificial, isso significa que o problema original não tem solução. Tá? No caso do método grande M, pode acontecer uma coisa parecida. Tá? A gente chega na solução ótima, lembra que no grande M, a gente não tem duas fases, né? É uma fase só. Então, se a gente chegar na solução ótima do problema e ainda tiver alguma variável artificial na solução maior do que zero, significa também que o problema original não tem solução nenhuma. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Então, tem um modelinho, tá? Então, a gente ainda não viu a solução gráfica dele, a gente está meio escuro. Vamos resolver. Colocar aqui o método grande M. Tá? Então, inserimos aqui uma variável artificial, penalizamos essa variável artificial com um número bastante grande, né? Menos 1000, e vamos lá. Tá? Então, resolvendo o problema, a gente ajeita aqui a primeira linha e temos isso aqui. Tá? Essa solução não é ótima, x2 pode entrar na base, então faz o pivoteamento. Entra o x2, quem vai sair? x3 vai sair. Tá? x3 sai, a gente tem essa solução. Vejam que essa solução é ótima. Tá? Todos os custos reduzidos aqui são não negativos. Não tem nenhum custo reduzido, ou preço dual, negativo. Significa que a solução é ótima, mas a solução tem a variável artificial x5. Ela não saiu da solução. Continuou aqui com o valor 6. Né? E aí o meu lucro está num valor astronômico negativo aqui. Se a gente olhar a solução gráfica, tá, desse problema, a gente vai ver que ela fica assim. Ó. Vejam que uma restrição está maior ou igual, a outra está menor ou igual, e não existe ponto aqui no primeiro quadrante que satisfaça as duas restrições.
não existe nenhum ponto, não existe nenhuma solução que consiga resolver aquele sistema de inequações lineares. Então, não existe solução nenhuma para esse problema. Tá? E isso, matematicamente, aqui no simplex, a gente vê através disso. Né? A gente chega na solução ótima e ela contém variáveis artificiais, a gente não consegue resolver. Vamos ver um caso especial 2. Tá? No caso especial 2, tá? A gente chega na solução ótima, tá? Mas existe alguma variável artificial na base. Tá? Só que ela está com valor zero. Então a gente chegou na solução ótima do problema. Essa solução ótima contém alguma variável artificial, só que essa variável artificial na base está zerada. Então, nesse caso aqui, o que a gente faz? Tá? A gente vai remover essa variável artificial na marra. Tá? A gente vai substituir ela por outra variável de folga ou de decisão, que vai ficar com valor zero também. Então, vamos ver como é que isso acontece. Outro exemplozinho. Tá? Vamos usar agora duas fases. Tá? Então, a gente substitui a função objetivo original por minimizar a soma das variáveis artificiais. Aqui a gente teve que inserir variável artificial nas duas restrições. Tá? E vamos resolver esse problema. Então, está aqui o tableau. Tá? Lembram que a gente está operando aqui com uma outra função objetivo, né? Função objetivo artificial. Temos que arrumar essa primeira linha, que ajeitar para zerar esses dois caras aqui. Tá? Então, arrumando a primeira linha, a gente tem isso daqui. Tá? Essa solução não é ótima, o x2 vai entrar. Né? E aí o x2 entrando, vejam que eu posso eliminar tanto o x4 como o x5. Né? 4 dividido por 4 dá 1, 1 dividido por 1 dá 1 também. Tá? Os dois empataram, eu posso escolher qualquer um dos dois. Tá? No caso, então, eu vou inserir o x2 e tirar o x4, que é o primeiro aqui que aparece. Então, fizemos o pivoteamento. A gente ainda tem a solução que não é ótima. Tá? Só que aqui, ó, tá? Apesar dessa solução não ser ótima, vejam que esse x5 aqui, ó, já aparece com valor zero. Tá? Eu posso continuar aqui os pivoteamentos, e nesse pivoteamento vocês podem reparar que naturalmente o x5 ele vai sair. Porque, olha só, o x1 vai entrar, e eu vou ter aqui, ó, 1 dividido por 1/4, tá? E 0 dividido por isso aqui. O menor vai ser o 0. O menor dessas divisões é 0. Os dois aqui estão positivos, então eles podem entrar na minha escolha. E o que eu vou ter, então, o x1 entrando e o x5 saindo. O x1 vai entrar substituindo o x5 com valor 0 também. Tá? E nesse caso aqui, a gente já pode fazer essa troca, já trocando já direto a função objetivo. Tá? Porque eu sei que o x5 vai sair, o x1 vai entrar com valor 0, eu já posso direto substituir a função objetivo pela original. Tá? Vou ter que ajeitar, né, as minhas, fazer aqui o pivoteamento direitinho. Então, no final das contas, eu vou ter isso aqui. Tá? Aqui eu meio que cortei caminho, mas é só para mostrar isso. Tá? O x1 vai entrar no lugar do x5 com valor 0 também. Nesse caso aqui, tenho agora uma solução que ainda não é ótima. O x3 vai entrar. Tá? X3 vai entrar no lugar do x1 e com valor 0 também. Tá? E agora sim, agora eu tenho a solução ótima do meu problema. Tá? A solução
graficamente, o que a gente tem é isso daqui, né? Eu comecei aqui da origem, né, quando a gente trabalha com duas fases ou grande M, a gente sempre começa aqui da origem do sistema de coordenadas, né? E aí, vendo aqui, ó, no primeiro pivoteamento, o x2 entrou com o valor 1. Tá? E na minha solução ótima, eu vou ter aqui o meu x2 com valor 1 ainda, o x1 vai se manter fora da base. Então, eu saí desse ponto, vim até esse ponto aqui, que é a solução ótima, tá? E fiquei rodando em cima dele mais alguns pivoteamentos, ele continua aqui. Tá? Essa solução, onde a gente fica trocando a base, né, com variáveis com valor zero, a gente chama de solução degenerada. É um nome meio esquisito, né? Solução degenerada, mas ela acontece por causa disso. A gente tem alguma variável básica com valor zerado e a gente permanece no mesmo ponto, e esse mesmo ponto corresponde a bases diferentes. Isso não tem problema nenhum, apesar do nome estranho. Tá? Então é isso. Nós vimos dois truques, né? Simplex, que a gente chama de duas fases, e simplex grande M, que são artifícios usados, né, truques entre aspas, usados para a gente conseguir chegar até um vértice, né, uma solução básica viável inicial para a gente continuar o simplex, para a gente, a partir dali, chegar na solução ótima do problema. Quando a gente tem essas situações, restrições do tipo maior ou igual e restrições do tipo igual, onde a gente não tem variável de folga nenhuma. Nos casos onde a gente tem restrições do tipo maior ou igual, se a gente não tiver restrição do tipo igual, então nesse exemplo aqui que nós acabamos de resolver, nós precisamos da variável artificial, não tem jeito, tá? Porque temos uma restrição aqui do tipo igual. Então, nem variável de folga nós temos. Mas em outras situações, por exemplo, nessa daqui, tá, que nós vimos um pouco antes, daria para resolver sem a variável artificial. A gente vai ver isso depois numa próxima aula, onde nós conseguimos resolver isso usando soluções inviáveis, né, que a gente chama de simplex dual, né, ou dual simplex. Nós vamos ver isso depois. Mas os métodos de duas fases e grande M, eles vão ser necessários quando nós temos restrições do tipo igual. Então nós ficamos por aqui, vimos esses artifícios aqui que têm as suas aplicações. Vamos fazer depois, tem alguns exercícios lá para vocês resolverem, e depois a gente vai ver esse outro simplex chamado simplex dual ou dual simplex, que tem outras aplicações bem interessantes também. Tá? Até mais!